Mãe, quem paga a minha escola? Ney, sua escola é pública. E quem paga o médico da vovó, o meu dentista? O posto de saúde e o hospital público são do Estado. E Estado? O que é Estado? Eu vou te levar para conversar com o servidor público. Ele vai te explicar. Bom dia, sou analista tributário da Receita Federal. Estado é como chamamos a organização de todos nós brasileiros. Existe a União, que é todo o Brasil, tem os estados, que são 26, como a Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro, Amazonas. Tem também os municípios, como Salvador, Aracaju. Para o Estado existir, tem que existir uma grande parceria entre nós cidadãos. Todos temos que contribuir pagando os impostos, contribuições e taxas, para o Estado cumprir seu dever de dar educação, saúde, cultura e segurança a todos. Os impostos da União são ITR, Imposto Territorial Rural, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física, IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que está na Constituição, mas não está regulamentado em lei, portanto ainda não é praticado. Nos estados ainda tem mais: ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ITCM, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis quando alguém falece, IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e nos municípios tem o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ISS, Imposto sobre Serviços, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis entre as pessoas vivas. Vixe, é muita coisa! E o que são eles? Vou explicar um por um, mas primeiro é importante saber quais são os princípios constitucionais que regem os tributos. A Constituição é nossa lei maior. É ela que cria tributos e coloca limites e princípios para eles existirem. É um pacto social entre todos nós. Vamos tratar do princípio da igualdade, chamada isonomia. Para não se criar injustiça com os tributos, tem que haver uma igualdade na contribuição e cobrança. Quem tem mais deve contribuir mais. Quem tem menos deve contribuir menos. Que legal! Temos o princípio da capacidade contributiva. Um tributo só pode ser criado respeitando a capacidade de contribuir de cada um. Ele não pode impedir a atividade econômica da pessoa, ou seja, ter que fechar as portas porque contribuiu. E tem o princípio da publicidade, em que as pessoas têm que saber o que estão pagando. Agora vou explicar cada imposto da União. O ITR é o imposto sobre a terra rural. Todo mundo que tem um terreno, sítio ou uma fazenda na área rural tem que pagar. Se for pequena propriedade, paga menos. Se for um latifúndio, paga mais. A alíquota é de até 10%. O Brasil é um país continental, com enormes propriedades de terra. Já imposto de renda é para a pessoa física, que é cada um de nós. Pagamos quando ganhamos algum dinheiro. Já a pessoa jurídica, que são as associações, as empresas, as ONGs, só pagam impostos se tiverem finalidade lucrativa, o IRPJ. Estes impostos são progressivos, paga mais quem ganha mais. A alíquota maior em 2015 chegou a 27% sobre salários acima de R$ 4.664,68, mas as retiradas de lucro e dividendos dos empresários não são tributadas, ou seja, é 0%. O IOF é para movimentação de dinheiro em bancos, aplicações, investimentos e crédito. A alíquota chega no máximo a 25%. Já o IPI é sobre a industrialização de automóveis, computadores, eletrodomésticos, qualquer produto que for feito em indústria. O leite da fazenda do seu Zequinha, quando vira manteiga ou queijo, já tem o IPI embutido no preço. Agora vamos pensar na relação do Brasil com os outros países do mundo.
Se houver comércio entre eles, paga-se o II. O que é II? É o Imposto sobre Importação para Produtos Estrangeiros. E também tem o IE, Imposto sobre Exportação, que incide em produtos brasileiros vendidos para o exterior. Estes impostos têm a função de regular a relação comercial entre os países e são negociados entre eles. País que tem mais força coloca alíquotas de impostos que fazem o seu produto vender mais, ficar mais competitivo no comércio exterior. Espertos eles, né? Vamos falar agora dos impostos estaduais. O ICMS é o líder de arrecadação entre todos os impostos. Toda vez que se compra um produto, se paga ICMS. Ele está na conta de luz, gasolina, leite, até cerveja e refrigerante. Todo mundo paga este imposto. Bebidas alcoólicas e cigarros têm as maiores alíquotas. Já os produtos da cesta básica têm menores. Energia, telefone e combustível estão embutidos no preço de tudo, o que encarece outros produtos indiretamente. As alíquotas de ICMS variam, em média, entre 20% a 50%. IPVA é imposto sobre veículo automotor. Paga quem tem carro e moto. Mas quem tem helicóptero e grandes lanchas não pagam. Nas grandes cidades, o helicóptero que só quem tem é rico são isentos. Já impostos municipais, temos o IPTU. Quem é dono de apartamento, terrenos nas cidades, tem que pagar anualmente. É um imposto municipal. Quem presta serviços como médicos, fotógrafos, advogados, paga o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Agora vamos classificar os impostos quanto à sua natureza. Impostos patrimoniais. Eles incidem sobre as posses, bens e patrimônios de cada cidadão, como terreno, fazenda, casa, apartamento, investimentos no banco, renda, fortuna. Estes impostos deveriam ser progressivos, ou seja, quanto maior o patrimônio, maior o imposto. ITR, Imposto Territorial Rural, IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, IR, Imposto de Renda, IOF, ITBI, ITCM, IOF. Impostos sobre grandes fortunas mesmo não é aplicado. Não obedecemos à Constituição. Os impostos sobre consumo estão incluídos em mercadorias. São impostos regressivos. Quer dizer, todos regridem e se acumulam no preço. E quem paga é o consumidor final, como o IPI e o ICMS. No Brasil, a arrecadação anual dos impostos patrimoniais está na casa de bilhões e são bem menores que a arrecadação dos impostos sobre consumo, que é de trilhões. Vixe! Perguntas? Com todos esses impostos, com todos esses recursos, por que minha escola não tem qualidade? Por que minha avó enfrenta filas enormes no posto de saúde? E tem gente morrendo no hospital antes mesmo de ser atendido. Pois é. De tudo que é arrecadado de impostos da União, a metade vai para pagar juros da dívida pública aos bancos. A injustiça começa em quem contribui. O dinheiro que entra nos cofres públicos e que paga a conta do Estado vem, em sua maioria, dos salários e do consumo. Professor, se o Estado tem mais impostos sobre o consumo do que sobre o patrimônio e o país tem muita gente na pobreza e pouca gente muito rica, o senhor não acha que essa situação é injusta, hein? Tirando demais de quem não tem, como é que vai ter riqueza assim? É como se fosse a história de Robin Hood, só que o contrário, o Estado tira dinheiro dos pobres para dar aos ricos. Na Constituição, como o senhor disse, quem tem menos deve pagar menos. Então esta lei de tributos não obedece à Constituição? Moto paga IPVA, mas helicóptero não? Salário paga IR, mas retirada de lucro não? Como o país pode crescer desta forma? E ainda por cima tem muita corrupção. Tá tudo muito errado, não é? O pobre paga mais que o rico e ainda por cima não são aplicados como deveriam na educação, na saúde e na cultura? Ótimas perguntas, meninos. Está errado sim, mas podemos e precisamos mudar isso. A sociedade toda, numa grande parceria. Essa deve ser dos tributos. Mas para começar a mudar, temos que saber e conhecer esta realidade, estas informações. Por isso, o princípio da publicidade está na Constituição. Se somos nós que pagamos, o poder é nosso. Discutir nas comunidades e no Congresso Nacional para fazer a reforma tributária. Fazer respeitar a Constituição. É importante a participação de todos nós nas discussões.
saber quem colocar no poder legislativo, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, pois a maioria que está lá defende o interesse das grandes fortunas. É lá que se decide as leis dos impostos e como vão ser aplicados estes recursos, na lei do orçamento. Podemos participar através de entidades que nos representem, nas audiências, consultas públicas e nas conferências, e também fazer projetos de lei através de nossas entidades e pela iniciativa popular, com muitas pessoas assinando. E ainda, entrar com ação no Ministério Público e até no Supremo Tribunal Federal, se houver um desrespeito à Constituição. Mas, acima de tudo, temos que saber que o poder está nas nossas mãos. Consciência é poder! Yeah!